Olá, querido, olá, querida, tá no ar mais uma edição do programa do Papo Aberto. Olha, estamos aí no mês da mulher. Eu quero, antes de mais nada, iniciar este programa, parabenizar a você, mulher, pelo seu dia, pelo seu mês de março, dia 8 de março, comemorativo ao Dia da Mulher, alusivo ao Dia da Mulher. Para mim, o Dia da Mulher é todo dia, né? Seja mãe, irmã, esposa, namorada, noiva, não importa. A você, mulher, parabéns pelo seu dia, tá? Sucesso na sua vida. Agradecer aqui a Deus e louvar a Deus pela oportunidade deste programa que a gente está no ar. Você que me assiste na sua casa, obrigado mesmo por você ter me dado a oportunidade de adentrar aí a sua casa, pelo seu carinho, pela sua audiência, as pessoas que me abordam na rua, o meu muito obrigado. Obrigado ao Oswaldo, que está ali também no Twitter, dando total apoio a gente para que este programa seja realizado. O Oswaldo, que vai gastar uma grana para agradar a esposa dele no mês da mulher, vai levar para jantar, vai estourar uma grana pesada. E o Oswaldo é pão duro, hein? Para ele fazer isso é porque só o mês da mulher mesmo. A esposa agradece, né, Oswaldo? Bom, hoje eu vou conversar com ela. Antes, eu nunca tive a oportunidade de entrevistá-la, não posso dizer nunca porque eu entrevistei num podcast, mas recente, bem recente. Mas ela, na verdade, faz entrevista, é conhecedora, é jornalista, psicanalista, escritora. Ela que tinha um programa na Master TV durante muito tempo. Eu cheguei depois, ela já estava com um programa. Enfim, eu fazia lá um quarto de tela lá na Master TV. Ela tinha um programa tela cheia, né? Tinha toda uma equipe. Então, ela que sempre foi muito querida na cidade de Angra dos Reis. Ela que é palestrante, ela que... Enfim, são tantos títulos que eu me perco aqui. Deixa eu ver se eu acho já aqui. Mas, enfim, ela que eu gosto demais do trabalho dela. Você que me assiste aí no canal 21.5 ou no 514, eu quero agradecer pela sua audiência, agradecer pelo seu carinho. O meu muito obrigado. Na plataforma do YouTube, faça a sua inscrição, dá o seu like, participa com a gente, fique à vontade. Eu vou conversar com a Fabíola Fernandes, né? Ela que é psicanalista clínica, atuando com inteligência emocional, também insere recursos do jornalismo no que tange a técnica de conversa com o paciente, a fim de auxiliá-lo na exposição de suas emoções, coach emocional humanizado e analista comportamental do método internacional HMI, pós-graduada em neurociência. Membro aí da Academia de Letras Luso-Suíça, cadeira 190, pelo livro lançado em setembro de 2023, e da Associação Brasileira de Mídias Evangélicas. Fabíola Fernandes está aqui com a gente. Fabíola, é uma honra. Você que já tem uma expertise em entrevista, eu nem sei, eu me sinto aqui acuado aqui. Não sei nem como entrevistar essa mulher aqui, meu Deus do céu. Fabíola, obrigado por você estar no programa aqui do Papo Aberto, tá? Eu não aguento esse Jonatas, gente. Isso aí é muitos anos, né? De essa interação profissional nossa, né? Bastante tempo, na área né? de entrevista, de programa de TV, de rádio. Tempos bons. Como é bom estar em rádio e TV, gente. Fabíola, eu não sei se você reparou, eu trouxe você aqui para entrevistar e falar sobre o livro. E você me entrevistou falando sobre o meu livro. Nossa! Você lembra disso? Eu não lembro. Não, gente, eu sou honesta, eu não lembro. Porque foram trocentas entrevistas, foram quase 20 anos de entrevista. A gente conversou várias vezes. Uma vez só, um livro que eu estava lançando, e você me chamou, a sua produção me chamou para falar sobre o meu livro. E eu dei entrevista ao programa dela sobre o meu livro. Hoje ela está cedendo a entrevista a mim sobre o livro, que ela é coautora, né? Claro que eu falo assim, meu Deus, acho que eu estou um pouco atrasada. Porque eu tenho livros guardados para publicação, eu tenho livro cultural, eu tenho um livro que está todo pronto para publicação, que fala sobre uma pesquisa acerca do presídio da Ilha Grande, o Instituto Penal Cândido Mendes. Eu fiz uma busca fotográfica jornalística sobre o presídio da Ilha Grande e busquei informações e fotos, imagens que ninguém tem. Somente a minha fonte forneceu para mim. Foi tese de faculdade de jornalismo, eu tirei 10 e hoje está disponível, inclusive, na biblioteca da FERJ, o GB em Volta Redonda. Que legal! Para quem quiser ver, tá lá.
Tá pronto, eu escrevi para livro mesmo, ele foi todo preparado pela equipe da UFRJ comigo, para que a gente conseguisse deixar ele prontinho para publicação. Quero publicar, é um livro cultural, eu já tenho recurso, material para o segundo cultural. E tem o livro da minha biografia, que ainda não é esse. Esse aqui ele dá só uma pincelada, porque é uma coautoria. Então ele só chega assim, ele assopra o que vem por aí. Olha que bacana. Você tem escritos nesse livro, como coautora, recebendo vida através da palavra. Isso aí. São 30 mulheres. 30 pastoras missionárias, moram no Brasil, fora do Brasil. A idealizadora vive na Alemanha, naturalizada alemã, e ela é uma brasileira. E ela teve uma revelação de Deus para que esse livro fosse publicado, e Deus falou para ela, busque mulheres no Brasil. Algumas não estarão lá, mas eu já separei essas 30 mulheres para se unir a você para uma publicação em território nacional. E esse livro vai levantar ministérios e vai levar histórias que eu quero que venha a público. E ela começou então a buscar essas mulheres, ela levou meses fazendo isso, até que o convite chegou a mim. E junto com o convite dela, poucos meses depois, foi chegar também o convite lá da Suíça, que não tem nada a ver com ela, o presidente da Academia de Letras Luso-Suíça, que é só para brasileiros espalhados pelo mundo, com alguma publicação. E tem que ser jornalista. E eu fui convidada através do Instagram, eles me encontraram. Mas para minha surpresa, não era meu amigo no Instagram, o presidente da Academia de Letras Luso-Suíça se formou comigo, em Volta Redonda. E hoje ele vive na Suíça, ele é poliglota, ele é presidente da Academia de Letras Luso-Suíça. E ele falou, Fabiola, eu já conheço a sua história e eu quero que você componha a Academia de Letras Luso-Suíça. E a posse foi em outubro passado. Que legal. Foi aonde a posse? Foi na Suíça, mas também houve a posse online. Online. É. É porque, meu Deus do céu, longe. Foi muito em cima. Gente do mundo inteiro. Não foi programada, né, aquela cerimônia. E aí a gente recebeu aquela medalha e a cadeira na Academia de Letras Luso-Suíça. Que legal. Fabiola, você hoje, te conheci, você estava no meio jornalístico, hoje você é psicanalista. Bom de trazer aqui, existem algumas pessoas que precisam de tratamento aqui nessa emissora. Né? Não, João? Olha João, só, gente. O João, é verdade, é verdade. Ele tava ali, ó, já levantou, olhou para mim. É verdade, é verdade. Gente. Eu sou o primeiro, preciso de tratamento. Abre né? parênteses. Saúde mental é para toda a população. Viu, Oswaldo? Saúde mental é para toda a população, Oswaldo. Fabiola, você dá palestra, está viajando o mundo inteiro aí, enfim. Está com essa obra maravilhosa. É um livro de cabeceira, inclusive, levantar pela manhã, você fazer uma leitura. É um devocional, né? Tem 30 capítulos. Mas você está escrevendo a sua biografia de vida. Na verdade, minha biografia está pronta, está digitada. Já está pronta? Uma digitadora profissional se ofereceu para fazer isso para mim, mas eu quero revisá-la, né? Eu tive um convite por uma grande editora para que fosse analisado para publicação, mas eu não enviei. Eu não enviei porque a minha biografia ela é muito pesada. A gente está falando hoje aqui por causa do Dia Internacional da Mulher. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Exatamente por isso que eu te convidei. Exatamente, eu estou aqui por isso. E eu amo ser mulher e eu quero levantar essa bandeira, não, como que eu vou dizer isso? Não de uma forma partidária, mas de uma forma, eu acredito que a minha missão é ajudar as mulheres a entender o lugar delas acima das dores, acima do que acontece com elas. Porque o grande problema, aí eu vou falar voltado para a mulher, mas isso iria para todo o público, a mulher, ela vive traumas e ela ser guiada por esse trauma. E quando uma mulher ferida guia outras mulheres, ela fere outras mulheres e ela fere a sociedade. E é isso que eu venho defendendo. Você fez a sua biografia, caso de muitas mulheres que estão hoje com o emocional destruído, e aí vou entrar na parte mais da psicanálise, o emocional destruído, porque viveram ou vivem uma violência familiar, intrafamiliar, emocional. Eu disse numa certa feita que
tem muitas mulheres casadas que vivem sendo estupradas quando ela diz não para o marido e o marido acha que é uma obrigação com a mulher como um objeto. Você atende, você deve pegar alguns casos loucos assim e tal. Isso acontece muito em Angra, Fabiola? Então, é delicado a gente estar numa cidade de interior, uma cidade pequena. Quando a gente faz referências, as pessoas começam a pensar, será que eu conheço, né? Será que é do meu bairro? Então, eu atendo online também. Pessoas do mundo inteiro. Do Brasil e do exterior. Para você ter uma ideia, eu atendo pessoas do Oriente Médio, por exemplo, e ouço coisas que eu consideraria absurdas em relação à guerra Israel-Hamas. Coisas do tipo, eu atendo paciente que vai defender um lado ou outro de forma veemente na terapia. Mas eu, como terapeuta, eu não vou pender para nenhum dos lados, eu preciso ser neutra. Mas pessoas com crise de ansiedade por causa da guerra na terra deles, sabe? E muitas vezes eles deveriam defender, vamos supor, Israel, porque eles dependem ali do que vem para Israel, mas eles estão do lado do Hamas. E muitas vezes eles deveriam estar do lado de Israel porque eles estão na Palestina. Eles deveriam estar do lado palestino, mas eles estão defendendo Israel. Então você ouve coisas muito pesadas. É quando você se propõe a ser... Na faculdade de jornalismo, o pessoal fala, você devia ser jornalista forense. Porque eu gosto de crime. Eu gosto de casos complicados. Eu gosto de pegar uma pessoa num estado muito crítico, porque eu gosto de tirá-la desse estado. Eu gosto da crise de ansiedade, eu gosto da depressão, eu gosto do estresse, para eu ajudar essa pessoa a sair de lá e mostrar para ela na primeira sessão que ela pode sair de lá. Por que isso? Porque duas coisas. Uma é o recurso terapêutico. Você falou neurociência, eu estou pós-graduando em neurociência, porque eu amo investigar a forma que o cérebro humano se comporta. Amo isso. E isso é para eu trazer mais eficácia para a terapia, para que ela seja mais rápida. As pessoas estão vivendo uma era de traumas, de dores. A mulher, a gente nunca ouviu falar tanto de abuso como a gente está ouvindo agora. Era um assunto velado. Não se falava disso. Quando eu cheguei na igreja evangélica com 17 anos, me falaram assim, fique quieta. Eu sou evangélica, amo Jesus, amo Deus, não vou deixá-lo, frequento uma igreja, respeito minha liderança. Mas nós sabemos que quanto mais para trás, havia um rigor disciplinar difícil. E eu tive que segurar minha dor sozinha. Então eu trago dores da minha infância, da minha adolescência. Você segurar sua dor por quê? Porque eu chego na igreja com uma história já abusiva. Se foi abusada? De abuso sexual. Na infância? Na infância e adolescência. E essa história na minha biografia, eu não falo muito para todo mundo sobre essa questão da minha infância e adolescência, porque ela é mais surpreendente do que as pessoas podem imaginar. Porque ela não envolve um pai, um tio necessariamente, um primo, não é isso. Ela tem um cunho espiritual muito pesado, muito pesado. Eu fui escolhida na minha infância. Eu fui escolhida ainda virgem para ser uma mulher, para crescer, e durante 30 anos eu tinha que ter um pacto para que eu fosse uma mulher de um espírito. E eu conheci tudo que as pessoas podem imaginar sobre o sexo com o espírito. Quando eu me converto, eu venho numa carga muito pesada. Eu não sabia que podia ficar livre daquilo. Só que ao me converter com 17 anos, eu chego na igreja achando que a igreja é perfeita, porque eu venho de um mundo muito sujo. Ali era a sua salvação. Exatamente. Em tese, pelo menos deveria ser. Eu acreditava. Ali eu só vou encontrar pessoas que vão me ajudar, que quer o meu bem. E quanto mais estão no altar, mais bondosas elas são. Então, eu já havia tentado, não vou usar a palavra, né? Eu já havia tentado contra a minha vida na adolescência. Algumas vezes. Eu fui para a igreja por causa disso. Quando eu decidi fazer uma overdose, eu não conseguia comprar droga, porque as poucas pessoas que tinham acesso na cidade eram adultos e eles diziam, a gente não vende para menor.
Como eu queria que isso ainda existisse, gente. E não venderam para você? Não. Foi o que te livrou Não de aceitaram. uma overdose? Eu queria, depois tentei me jogar na frente de caminhão, de ônibus, nada acontecia. E o meu último recurso foi ir para uma igreja. Só que eu não esperava encontrar o que eu encontraria quando eu cheguei na igreja. O que você encontrou? Além de eu encontrar o que hoje a gente chama de lei da mordaça, né? A gente não poder falar do que você estava sofrendo. E eu não julgo, tá? Eu entendo e me coloco no lugar daquelas lideranças e vejo que eles não sabiam lidar. E até hoje a gente vive isso nas igrejas. Os pastores, os padres, a classe religiosa não sabe lidar com a questão do abuso. E pior do que isso, assim que eu cheguei, eu já fui me preparar para me batizar, né? Batizar nas águas. E nesse inteirinho, antes de eu saber o dia do meu batismo, eu conheci uma pessoa na igreja, um homem. Eu tinha 17 anos e ele tinha 32, nunca vi a identidade, é o que ele dizia. Talvez ele tivesse mais. E ele começou a ir no meu trabalho me abordar. Eu soube que você se converteu, admiro muito você e eu quero estar do seu lado. E claro, eu tinha acabado de me converter. Eu comecei a imaginar essa pessoa de Deus para mim. Eu me encantei. Eu não entendia nada, eu não tinha lido a Bíblia, eu não sabia do que se tratava. E poucos meses me cativou profundamente. E até que no dia que eu fui batizada nas águas, eu falei com a pessoa e a pessoa disse assim, aquele homem, eu vou no seu batismo e à noite eu vou estar no culto que você vai ser recebida. Eu falei, finalmente, você vai conhecer minha família, você vai conhecer minha igreja. Muito bom. A gente ainda não tinha ficado. Nós éramos amigos, irmãos, mas que eu estava muito interessada e que parecia muito interessado a mim. E no dia do meu batismo ele não foi. Então era meio-dia, eu me lembro até hoje, quando eu cheguei, eu decidi pegar um ônibus e ir atrás dele, porque ele tinha dito, se eu qualquer coisa eu vou estar no meu trabalho, que eu tenho que trabalhar no domingo. Falei, eu vou lá no trabalho dele, que eu já sei onde é. Ele tinha me explicado, eu vou lá, saber se ele está lá. Vai que aconteceu alguma coisa com ele. E esse foi, eu não digo que foi o grande erro da minha vida, porque o fruto disso é um presente para mim. Imenso. Imenso. Mas ao entrar naquele lugar, eu vi uma pessoa transformada. Que abriu a porta, começou a chover muito, me botou para dentro. E antes que eu dissesse qualquer coisa, talvez eu tenha dito, oi, tudo bem? Você não foi lá? Tira a roupa. E eu não vou explanar mais detalhes sobre esse dia aqui. Não porque eu não aguente, porque eu precisei resolver isso dentro de mim. Ou isso me matava. Porque ao encerrar o que ele fez, de me violentar, ele me expulsou daquele lugar, me jogando na lama, na rua, porque a rua não era asfaltada. Era de barro, estava cheia d'água. Ele era da mesma igreja que você tinha? Não. Era uma igreja mais rigorosa. E eu falo isso não é para escandalizar, condenar ou criticar a igreja evangélica, mas é para alertar as pessoas, gente. Eu quero usar a minha história para as pessoas saberem que, por mais que a nossa história seja trágica, tem jeito. A gente pode chegar a algum lugar. Você passou por estupro, violência, tudo isso? Exatamente. E eu perguntava por que, eu comecei a chorar, mas não teve uma resposta. Era um chão grosso, ele me jogou ali, mandou que eu deitasse ali. E abusou de mim. Eu não tinha força, hoje eu tô mais cheinha, sabe? Eu quero emagrecer. Eu era muito magrinha, gente, eu era muito magrinha, muito fraquinha. Eu sofri muito com doença da imunidade por anos. Tive doenças graves no meu sangue, porque eu vim de uma infância onde eu me privava de comer para ficar tempo sendo abusada. Então eu não podia comer. Eu ficava isolada. Meus pais, a família achava que eu era uma menina educada, porque eu era uma lourinha, eu tinha olho azul, meu olho ficou verde, depois escureceu. Eu era uma lourinha de cabelo longo, até para baixo das costas,
Eu era lindinha, educadinha, mansinha. Eu era incapaz de gritar ou brigar com alguém. Então eu não dava trabalho, porque eu só brincava de casinha. E eu cresci assim, muito tranquila, incapaz de falar contra alguém que falasse mais alto do que eu. E para mim foi um choque muito grande estar na presença de um homem que se intitulava filho de um pastor presidente de campo na cidade, de uma das maiores igrejas e rigorosas em doutrina. Era inimaginável para mim que ele poderia fazer o que ele fez comigo. Ele me admirava, ele me botava num pedestal. Eu nunca imaginei que por volta de 1h da tarde, quando começa a chover, de dia, num lugar que embaixo tinha gente, eu estava no andar de cima, ia acontecer algo daquilo. E eu não consegui gritar, gente. Eu não consegui. Quando uma criança, uma adolescente, uma mulher sofre abuso, ela vai ter muita dificuldade em falar. Por isso a gente chama de lei da mordaça. Ela tem dificuldade em expor que ela está passando por aquilo. Ela tem um medo incontrolável de falar. E ela passa a achar que ela é que está errada. Ela acha que ela que buscou aquilo. Naquela idade, com 17 anos, na igreja, assim que eu cheguei, eu não usava uma roupa indecente. A minha roupa era saia e blusa de manga comprida, no máximo 3/4. Eu não usava uma blusa de decote. Isso aqui, para mim, hoje está muito aberto. Eu cheguei na igreja, eu não usava isso. Eu me tampava, eu não usava um batom, eu não usava um brinco, porque eu precisava me limpar da minha história. E achou que na igreja era o caminho. Eu nunca pensei que eu ia atrair aquele comportamento desse homem, não estando vestida de uma forma oferecida, se isso fosse uma justificativa. Eu venho de uma adolescência que até 17 anos eu bebi dos 10 aos 17 anos, quase todos os dias, para suportar uma vida abusiva. Então eu falo que eu sou alcoólatra, porque alcoólatra não existe ex-alcoólatra. Você é alcoólatra. Hoje eu tenho 30 anos, vou fazer 30 anos dentro de uma igreja. Eu não bebo, mas eu não posso negar como eu gosto da bebida. Então eu não vou me dar a tentação do primeiro gole. E bebida forte você bebia? Eu bebi uísque, martini, contini, licores. Nunca gostei de cervejas, cachaças, eram coquetéis, eram drinks. Você bebia para suportar os abusos sexuais? Para suportar. E quando você foi para a igreja, você achou que o problema fosse resolvido? Pelo contrário. Para mim estava resolvido só de Você pisar foi na igreja. abusada. E quando eu sofro esse abuso, Jonathan, eu fico devastada. Porque eu falo, não existe lugar no mundo seguro. Acabou para mim. Eu realmente devia ter me matado. Porque uma vítima de abuso, eu não gosto de chamar de vítima, uma sobrevivente, né? Ela não culpa ninguém pela tragédia dela. Ela acha que ela é a responsável, a culpada não é responsável. Eu trabalho hoje com autorresponsabilidade. Uma pessoa que sofre abuso, ela sente culpa no nível hard. É absurdo. E não bastasse isso, eu tô grávida. De um momento. Só para entender, um momento de abuso sexual dentro da igreja que você foi, gerou um filho. Uma gravidez. Uma gravidez. E que hoje isso é falado mais abertamente, o que eu vou dizer. Não se falava naquele tempo, mas ainda aconteceu um coito interrompido. E eu engravidei. E aquilo para mim, eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu decidi que eu ia ter minha filha. Eu senti que eu estava grávida, eu senti que era uma menina. E eu falei para ele, eu estou grávida, eu sei que eu estou. Ele me escorraçou, nós voltamos, minha família depois procurou para dizer aos pais, ao pastor presidente de campo. Eu não revelo a identidade dessas pessoas porque eu já procurei a justiça, os processos sumiam, desapareciam,
todas as vezes que eu procurei. Para mim é inacreditável que isso tenha acontecido, porque eu fui para... por volta de 20 e poucos anos, eu fui até... Falei, eu vou até as últimas consequências. Eu levava os dados, dava entrada, reunia documentação, e poucos meses depois o processo desaparecia, por mais de uma vez. E até que eu desisti. Eu falei, não dá, eu estou lutando contra o quê? Uma máfia? Alguém está intervindo em algum lugar? Simplesmente desaparecia, eu dei entrada. Não sei como, eu não tenho como provar como. Então eu resolvi, com minha família, meus pais, criarmos a minha menina, que ia chegar. E eu lutei, eu tive ofertas para aborto, não da parte dele, porque ele nunca mais me procurou e falou comigo. Mas eu tive ofertas, também não vou dizer de onde vieram, porque eu prefiro preservar a identidade de pessoas que eu decidi perdoar. Eu escolhi isso. Você o perdoou? Eu o perdoei, mas eu lamento muito imaginar que esse nível de indivíduo não mudou. Entendi. E talvez não mude nunca. Porque quando um abusador, o que acontece no perfil abusador? Ele só se incomoda quando vai afetar a reputação dele. Ele não se incomoda com o outro, com quem ele abusou, com o grupo de vítimas daquele abuso. Ele só se move quando a reputação dele é mexida. É do perfil do abusador. Ele não consegue sentir compaixão por quem ele abusou. Então, é um perfil, é uma característica muito grave de comportamento. Então, se uma pessoa numa cidade pequena como essa não se move, encontra você, já me encontrou com a minha filha e desviou do caminho. Mas o que eu fiz? Por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque a minha filha, há 2 anos, ela disse o seguinte, mãe, eu contei a história para ela, ela ainda criança. Por volta de 8 anos a 10 anos de idade, ela começou a perguntar e eu falei. Queria saber quem era o pai. Ela queria saber por que ela não tinha o nome do pai na certidão. Queria saber por que o pai não procurava. Exatamente. E uma coisa, as pessoas empáticas, elas gostam de lidar com a verdade. E eu gosto de lidar com a verdade. Ainda que essa verdade traga dor. E eu resolvi contar para ela em doses homeopáticas, né? E fui contando conforme ela crescia. E um dia, eu abri a internet, abri a foto e falei, é esse aqui. Esse é seu pai, esse é seu avô, essa é a família, o nome é esse. Você quer agora, sendo maior, que a gente vá atrás? Não. E aí eu fui ter que trabalhar no coração dela, o perdão dela, né? Porque foi muito difícil para mim perdoar. Eu levei anos, Jonathan, para conseguir entender que perdoar o meu abusador não era para o bem dele, era para o meu bem. Perdoar quem nos fere não é porque a pessoa vai ficar bem ou mal. É porque eu vou ficar bem. Eu vou dormir. Eu vou andar de cabeça erguida. Eu posso vir aqui na frente da câmera e falar. Você superou. Eu não devo à justiça e eu posso encontrar o meu abusador, olhar nos olhos dele. Eu sei quem ele é. Ele vai saber quem eu sou. Quem não vai dormir é ele. Eu vou dormir. Essa é a grande sacada. Eu demorei muito para entender isso. Porque eu carregava muito desejo de vingança dentro de mim. Você queria matar. Se eu não matasse, eu queria que alguém pegasse e fizesse sofrer bastante e depois deixasse agonizando até morrer. Eu desejei... Ele despertou os instintos mais cruéis dentro de mim, que eu nem sabia que eu tinha. Eu visualizava a forma dele morrer. Até que, nesse caso, não foi terapia. Nesse caso, eu precisei de Deus. E o próprio Deus veio tratar comigo esse perdão. Quando ele diz que a vingança pertence a ele.
Existem pessoas, Jonathan, que aparentemente elas não pagam pelo mal que elas fazem. Mas eu afirmo que essas pessoas não têm paz na vida delas. Elas são pessoas, elas sobrevivem na Terra. E aí eu decidi pegar toda essa dor e transformar em uma escada para eu subir para um lugar mais alto. Uau! Inclusive agora no papel, porque você tem a biografia pronta já. Já. Você conta essa história na biografia? Conto em detalhes. Em detalhes. Eu conto desde a minha infância, em que circunstâncias eu nasci, dos 6 anos e meio aproximadamente que eu comecei a ter contato com a pornografia, com a masturbação, com como eu fui ensinada, introduzida na vida sexual ainda na infância, de forma promíscua. E no meu caso, eu fui ensinada a não me dar a vários homens. Eu tinha que ser somente para um propósito. Então eu não tinha inclinação de procurar homens. Eu tinha até uma visão sempre muito romântica sobre os homens. Mas por causa da minha história, eu falo que os homens eles precisam que as mulheres encontrem o lugar delas de cura para que eles sejam homens, líderes, sacerdotes, homens saudáveis. Porque quando o homem está fora do lugar e a mulher também, é um estrago social. Eu acredito, hoje uma das minhas missões é ajudar as mulheres a achar o lugar delas. Você acha que hoje, pegando a sua história como parâmetro, gente, estou conversando com a Fabíola Fernandes, jornalista, psicanalista clínica e coautora, escritora, enfim. Está lançando um livro contando um pouco da história dela aqui. Fiquei paralisada aqui, porque a história dela é emocionante. Você acha que... Ele me conhece há muitos anos, gente. Mas não sabia dessa história. Não sabia. Porque a minha filha me autorizou, só tem 2 anos. Ela falou, mãe, comece a contar a nossa história. Eu deixo. Eu quero. Fabíola, caso de mulheres casadas, esposa de pastor, de políticos, de autoridade, de reconhecimento social, que são violentadas e que guardam mágoas, dores dentro do peito e não conseguem botar isso para fora, tem tratamento? Elas precisam primeiro procurar ajuda terapêutica adequada. Gente, existem casos... hoje a gente tem uma linha, uma ramificação de muitos métodos terapêuticos. Você tem que achar o seu, tá? Eu tenho a minha linha, eu estou construindo o meu método. Eu me formei em janeiro de 2019 e eu estou construindo o meu método que eu vou concluí-lo com 10 anos de atendimento. Você precisa de 10 anos para você trabalhar um método. Eu estou trabalhando ele, a forma que eu quero levar isso às pessoas. E quando eu sei hoje que através da terapia adequada, você pode levar uma pessoa que sofreu abusos violentos ou que sofre a um processo de recomeço. Isso é possível. Mas o grande desafio, eu recebi outro dia uma pessoa que chegou tremendo no consultório, uma mulher, e ela falava assim, há anos eu quero vir, mas você não tem noção o que é estar aqui. Porque falar do que eu vivo, eu não tenho coragem, porque eu já falei na igreja, eu já falei para a família, eu já falei para amigos e ninguém me ajuda. Só que eu também, alguns casos mais graves, a gente tem parceria com advogado do direito da mulher, a gente tem algumas estratégias para ajudar alguns casos mais delicados. Dos traumas, dos gatilhos. Dos crimes. Dos crimes também, né, Fabíola? Porque existem mulheres hoje, elas vivem dentro de uma casa, um casamento, vão lindamente para a igreja, mas esse homem tenta matar essa mulher. De vez em quando. E eles não podem saber que elas estão em tratamento terapêutico. Mas elas são cristãs e não querem mentir. Olha a situação que a gente entra. E nesses casos, quando você está tratando dessas mulheres, você conta a sua história? Trabalha a sua história também? Não no consultório. Mas eu afirmo para elas que elas poderão sair disso. Porque você é um exemplo de superação. A linha terapêutica narcisista chama de sobrevivente, né? Não é fácil. Você vive as marcas do abuso para sempre. Você tem... A lembrança, ela é eterna. Você não vai desfazer dela.
a diferença é não doer mais. Fabíola Fernandes batendo um papo aqui no Papo Aberto com a gente, coautora desse livro aqui maravilhoso, olha, ela mostrando aí, ó, um livro maravilhoso. No livro você fala da sua história, você faz uma reflexão, né? Eu faço uma reflexão, gente, baseada no livro de Esther, tá? Eu conto resumidamente um pouquinho da minha história e eu faço uma reflexão no livro de Esther. Por quê? Esther foi uma mulher, uma jovem mulher, eu me identifico muito com ela, porque Esther viveu uma sociedade abusiva. Esther nasce no cativeiro babilônico, ela é uma judia, ela vê a libertação do cativeiro, mas ela se torna órfã dentro do cativeiro babilônico. Então ela não tem pai nem mãe, ela tem um primo que resolveu criá-la como filha. Então Esther, ela só tem ela e o primo no mundo. Só que ao invés de Mardoqueu, seu primo, ir para Jerusalém, que ele é autorizado, ele quer ir para Suzã, capital da Pérsia. Na época, o Império Medo-Persa conquista a Babilônia e reina no mundo. Chegando lá, acontecem algumas coisas, mas o curioso, onde eu quero chegar, Esther, ela vai participar de um concurso de beleza, porque ela é uma jovem, uma adolescente virgem, e ela é obrigada, e para uma israelita isso é o fim da vida. Ela é obrigada, ela é escolhida e é obrigada a ir para o harém do rei. E ele vai experimentar todas as jovens, e a que ele gostar vai ser rainha, a que ele não gostar, descarta. Ela está diante de um império narcísico, um império abusivo. Esther tem tudo para ser deprimida, pelo histórico dela, de família, de cativeiro. Ela tem tudo para ter crise de ansiedade, porque ela é arrancada do primo e ela está no harém do rei, vivendo uma realidade que ela não quer. E como se não bastasse, não fosse suficiente, quando ela é escolhida rainha, ufa, vou respirar. E é isso que acontece com pessoas que sofrem abuso. Elas vivem, elas conquistam aqui, e daqui a pouco aparece uma situação que elas acham que caiu de novo. Aí elas resgatam de novo. Aí elas acham que caiu de novo. Eu falo que pessoas que sofreram abuso, elas precisam viver um tempo sozinhas. Para se recompor, se refazer? Para se destoxificar. A memória delas é muito cauterizada. Elas precisam aprender a conhecer as próprias sensações, porque elas só conhecem as sensações do abusador, tanto em palavras como em atitudes. Fabíola Fernandes batendo um papo com a gente, psicanalista, jornalista, enfim, tantoístas aqui, que eu me perco, autora, coautora, está com a biografia dela pronta. Eu ouvi a história dela atentamente, você ouviu de casa a história linda dela, a história linda, quando eu falo é a história de superação. Óbvio que é uma história triste, dolorida, de marcas, de traumas, enfim, emocional destruído. Mas aí quando você olha para quem é a Fabíola hoje, você fala, opa, penso que eu consigo também me superar nesse processo. Mas primeira coisa é a pessoa se conscientizar de que precisa de ajuda, né, Fabíola? A primeira coisa... Gente, por que eu não estou falando tanto a questão igreja como lugar de cura? A igreja é um lugar de cura. Se não fosse a minha vida como cristã, eu teria sucumbido. Porque a terapia foi entrar, tem o quê? 5, 6, 7 anos para cá na minha vida. Até então eu vivi como? Eu vivi com a palavra de Deus. Deus curou muita dor dentro de mim. Me libertou de muita dor. Mas hoje já existe o transtorno religioso. Tem pessoas que vê a religião como uma solução e mais nada. Isso é muito perigoso. Porque as pessoas precisam ser curadas até da religiosidade. Além das dores delas da vida, porque a psicanálise faz um mapeamento desde o ventre materno. Um paciente, a gente vai buscar a história dele desde quando ele foi concebido. Alguns casos a gente busca até as gerações passadas dele. Como é que eram seus bisavós, seus avós, seus pais? Porque tem gente que repete a história. A gente precisa criar um sistema para quebrar um padrão que vai se repetindo em gerações. E pode ser qualquer coisa. Por exemplo, tem família... Eu fui pesquisar o meu caso. Eu venho de uma história abusiva de criança. Eu venho de caso de pedofilia em família. Então, o que aconteceu? Eu fui exposta. Eu posso falar assim hoje, né? Porque, pela lei, o que eu vivi foi um caso de pedofilia. Um homem de 30 e poucos anos, que com uma menina de 17... É um caso de pedofilia. É um caso de pedofilia. E é importante dizer que esse crime não prescreve. Aonde o tempo que a gente quiser denunciar, a gente pode.
Aí é outro processo. Gente, ouvir aí esse apoio que a Fabíola dá às mulheres é de suma importância. Fabíola, quem quiser a sua ajuda, o seu apoio, telefone da clínica, enfim, Instagram, fica à vontade. O meu Instagram, eu falo, minhas pacientes às vezes perguntam, né, Fabíola, eu olho lá no seu Instagram, você não fala só de terapia. Eu falo, não. Eu divulgo o meu nome, porque eu quero que a minha história alcance vidas. Então, @fale com Fabíola Fernandes. Eu ponho assim lá, né? Fale com Fabíola Fernandes. É o meu @. Ali, me manda um direct e a partir dali a gente vê o que é possível, a gente dialogar, né? A gente vê se dá para entrar naquela história. Eu sou E muito comprar aquela briga. leoa quando se trata disso. Eu acredito na família, eu acredito na mulher, no sucesso da mulher, mas eu acredito como Esther ensina. Uma mulher bem-sucedida não precisa humilhar outras. Uma mulher bem-sucedida não precisa querer o mal de outras. Uma mulher bem-sucedida, ela sabe olhar quem está acima dela, que conquistou mais do que ela e dizer parabéns. Continua. Você é uma inspiração. E essa mulher, uma mulher bem-sucedida, ela também não quer ver o mal dos homens. Ela quer que os homens sejam líderes saudáveis e encontrem seu lugar na sociedade. E uma mulher bem-sucedida faz o que eu fiz quando a minha filha foi descoberta no meu ventre fruto de abuso. Não aborto. Top. Fabíola, obrigado por você estar aqui com a gente. Suas considerações finais, olhando para aquela câmera ali, ó. Gente, eu carrego comigo um versículo bíblico que eu falo que hoje é um dos da minha vida, que é Colossenses 1,13. Deus, Ele me resgatou, eu parafraseio para mim, do império das trevas do abuso, as trevas da violência emocional, da violência sexual, da violência da tentativa de morte e de tantas outras que não cabe aqui hoje, não dá para falar, da violência do alcoolismo, e me transportou para o reino do Filho do seu amor. É o reino da sua maravilhosa luz. E eu tenho vivido nele e buscado cada vez mais entrar mais nesse reino. Ele existe. Por mais que a dor seja profunda, esse reino existe. Fabíola Fernandes no Papo Aberto de hoje, psicanalista, jornalista, escritora, coautora, enfim, a biografia dela está chegando aí. Essa história linda vai estar lá na biografia dela, de superação, de luta, enfim. Parabéns a Fabíola, vai voltar mais vezes a este programa. Convide, leve na sua igreja, leve para dar ensinamento de coach, enfim, fica à vontade aí. A Fabíola é sempre muito bem-vinda por onde pisa. Eu fico por aqui, um Papo Aberto, e a gente se vê na próxima edição do programa. Um beijo no seu coração e até lá, se Deus nos permitir. Tchau, gente. Um abraço.